Olá, pessoal. Hoje é dia 27 de abril de 2022, são 18 horas e 8 minutos na capital federal do Brasil, 22 horas, agora em 9 minutos em Portugal, ou cidade, né? País, inclusive, país em que nós temos a nossa palestrante, Gisele Vilas Boas, aqui, né, para o nosso Fortec Happy Hour, que tem como tema a consulta pública nacional sobre a ISO 56005, Innovation Management Tools and Methods for Intellectual Property Management, e assuntos correlacionados. Mas, para a gente fazer a abertura dessa nossa sessão, eu gostaria primeiro de pedir para que a nossa colega Juliana Crepaldi, a professora Juliana Crepaldi, fizesse, às vezes aqui do Fortec, né, uma mensagem de boas-vindas em nome da diretoria. Juliana, com você a palavra. Então, boa noite para todo mundo. Obrigada, Henry. Eu fui designada pela diretoria do Fortec para fazer essas palavras. Temos outros membros aqui da diretoria. Cadê você, Beth? Abre aí sua câmera, me ajuda a dar as boas-vindas aqui. Cadê você? Aí, Beth, tudo bom? A gente tem também aqui membros dos coordenadores regionais, estou vendo a Carlinha aí, né? E outros membros também. E é um agradecimento primeiro, viu, Gisele, pela sua disponibilidade em compartilhar com o nosso grupo seu conhecimento sobre esse tema, né? Principalmente estando em outro país, em outro fuso horário, né? Muito obrigada mesmo, tá? Pela sua disponibilidade. A gente vai discutir e também aqui um pouco do tema, agradecer o Henry, tá, Henry, pela organização desse nosso Happy Hour, que a outra a gente viu que tinha prazo, você teve aí que fazer toda a sua articulação para a gente conseguir conversar hoje. Agradecer também o Paulo Barboni, né, que vai ser o seu... os dois vão moderar esse painel para a gente conseguir ter uma discussão rica. E é isso, né? Então, nós vamos falar sobre a consulta pública nacional, estou colando aqui, a ISO 5000, como é que é? 56.005. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ter acesso ao texto, ele está disponível, acho que o Henry vai falar sobre isso, né, pela BNT. É um texto que ele trata não só dos aspectos mais técnicos, mas eu achei, Gisele, muito interessante porque ele traz muita questão de estratégia, né, sobre o papel da PI, tanto para as organizações, sejam organizações pequenas, grandes organizações, como também para, sejam públicas ou privadas, né? E aqui a gente está em um grupo de gestores de propriedade intelectual e inovação, no qual essa é uma, né, matéria extremamente cara para as nossas ações, né? E há muito tempo a gente vem discutindo no Fortec, a Beth pode falar também. Beth, por favor, me ajuda a colocar aqui, né, para quem está acompanhando hoje a nossa discussão, que é justamente como buscar uma gestão, né, mais qualificada para esses ativos de propriedade intelectual, que são aí, né, um meio importante para a gente gerar arranjos inovadores. É isso, tá? Queria te agradecer e também deixar com o Henry, viu, Henry, Paulo? Vocês é que são os coordenadores hoje da nossa conversa e vamos acompanhar aqui. Nosso objetivo é aprender com vocês, tá? Muito obrigada. Obrigado, Juliana, e obrigado também por lembrar que eu tenho aqui o meu colega Paulo Gustavo Barboni, professor da UNB e também professor do nosso Profnit, né? Eu vou pedir, Paulo, só para você dar uma boa noite para todo mundo, para o pessoal ver que por trás dessa imagenzinha, né, desse brasão, nós temos o nosso colega Paulo Barboni. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse final de tarde bonito e que seja muito proveitoso a todos. É uma matéria muito importante, como foi colocado agora há pouco, né? E essa ação de difusão, isso é muito importante mesmo. Agradeço ao nosso palestrante pela disponibilidade também e vamos lá para a discussão. Perfeitamente. Obrigado, Paulo Barboni. Pessoal, antes de fazer a apresentação da Gisele e já passar a palavra para ela, né, cabe um pouco até a gente falar que a gente marcou, Gisele, né, colegas, esse nosso Happy Hour, assim, meio que de última hora, né, Gisele? A gente se conheceu na semana passada, numa reunião ali da BNT, logo na sequência a gente teve algumas conversas rápidas, porque a gente tem uma certa urgência em relação a uma das consultas, particularmente, né, Gisele vai comentar com a gente, com prazo aqui no dia 2 de maio, e outras consultas também, né, Gisele, que também estão em andamento, diferentes passos, que Gisele vai comentar conosco, né?
Então, aqui já antes de passar a palavra para a nossa palestrante, Gisele Vilas Boas, né? Então, eu vou fazer a apresentação da Gisele. Ela é secretária na Comissão de Estudo Especial de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, da BNT, CEE 130, sócia da Cycle-C Consultoria em Portugal, especialista com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de normas internacionais nas áreas de inovação, tecnologia e sustentabilidade. A Gisele é membro de diversos comitês técnicos internacionais, entre eles o ISO TC 279, de Gestão da Inovação. É membro da BNT, da CE 130, Comissão de Estudos Especiais de PDI, onde participa como especialista, coordenadora do grupo de comunicação e é a secretária técnica também da comissão. Gisele, sem mais delongas, então eu peço que você assuma a palavra agora, né? E combinando aqui, a gente tem em torno ali de uns 30 minutos de apresentação, Gisele, e deixarmos bastante tempo para a gente poder também ter uma interação maior ali nas nossas conversas, né? Que a gente tem, inclusive, hoje aqui com o Zoom com sala aberta, para que a gente possa ter uma interação bastante grande entre os nossos colegas, tá bom, Gisele? Se precisar de um tempinho a mais também, sem problemas. Com vocês, Gisele Vilas Boas. Obrigada, Henry. Na verdade, eu procurei fazer uma apresentação bastante sucinta, passando por aqueles pontos que nós tínhamos combinado, justamente para deixar espaço para a gente discutir e para vocês me explorarem aí como acharem bem, com carinho, por favor. Eu não sou especialista em TI, eu sou especialista em normalização, em qualidade, em tecnologia, em inovação, não sou especialista em TI. Então, mas pronto, a ideia é justamente fazer uma apresentação para chamar a atenção para alguns pontos e deixar espaço para a nossa discussão. Eu vou partilhar aqui a minha tela direto. Estão vendo a minha tela aí, espero, não é? Não estou te ouvindo, Henry, você está sem som. Não, perfeito, Gisele. Só estava faltando colocar em tela cheia, mas você já... Pronto. Pronto, essa nossa discussão ela acontece dentro do contexto dos trabalhos da ABNT CE 130, que é uma comissão de estudo especial da ABNT, que trata de PDI, da gestão de PDI. Nós somos espelho do Comitê Técnico ISO TC 279, que é o Comitê de Innovation Management. Nós temos o escopo um pouquinho mais alargado do que o escopo do Comitê Internacional, porque, na verdade, nós começamos até antes do Comitê Internacional. A nossa comissão de PDI ela é mais antiga do que os trabalhos do Comitê Técnico. A comissão tem aí a volta de 14 anos, e o Comitê Técnico nasceu um pouco depois disso, e alguns dos países, inclusive nós, já tínhamos algumas normas de gestão da inovação. O Brasil tinha, a Espanha tinha, Portugal tinha, e pronto, houve aí um movimento para que se fizesse um trabalho no âmbito internacional, e daí, alguns anos depois, nasceu o Comitê Técnico ISO TC 279, eu volto a falar dele um pouquinho mais para frente. O nosso foco hoje principal é a consulta pública, porque, como o Henry falou, é o que temos prazo um pouco mais apertado, não é? A consulta pública está aberta até o próximo dia 2 de maio, então a apresentação é um pouco para entendermos como é, em que cenário está essa consulta pública, como é que a gente pode participar, como é que a gente pode contribuir, como é que a gente pode atuar nesse âmbito da consulta.
E para entender isso, é importante perceber onde é que está a ABNT, onde é que está a ISO, afinal de contas, o que é isso, e onde é que se encaixa os trabalhos que são desenvolvidos e a contribuição de cada um de nós como especialistas, né? A normalização, ela tem vários níveis. Então, a ISO está lá no topo dessa pirâmide como o principal organismo internacional de normalização. A ISO e o IEC formam hoje uma parceria que os transforma nas instituições mais relevantes e mais importantes em termos de normalização. Para terem uma ideia da dimensão disso, a ISO ela é a organização internacional, a terceira organização internacional que tem mais países membros. A primeira é a ONU, a segunda é a FIFA, porque, afinal de contas, futebol é um tema também importante, e a ISO é o terceiro organismo que tem o maior número de países membros. Abaixo da ISO, nós temos organizações regionais, né? A América Latina, a Europa, tem alguns organismos internacionais, alguns organismos regionais. E abaixo dos organismos regionais, nós temos as organizações nacionais, que é onde está a ABNT, o BSI, que é o Organismo de Normalização Inglês, o DIN, que é o Organismo de Normalização Alemão, e vários outros. Alguns países, inclusive, têm mais de um organismo de normalização. No nosso caso, nós só temos um, que é a ABNT, que é a organização responsável por nos representar em termos de normalização perante algumas instituições, entre elas nos representar perante a ISO. Abaixo do organismo, eu não vou me ater muito a isso, mas abaixo do nível nacional, nós ainda podemos ter outros dois níveis de normalização, que são os níveis associativos e os níveis organizacionais, porque as associações elas também podem criar regulamentações e normas, como é o caso do I3E, que trata de normas de eletrotécnica e eletrônica, e as organizações também podem se reunir e criar normalização, normas e regulamentos. Acho que foi para trás. Pronto. Para terem uma ideia da dimensão da ISO, isso são números, esses números estão inclusive desatualizados, são números de dezembro de 2020. Eu vou distribuir, eu vou passar para o Henry essa apresentação, e nessas apresentações, nesses slides que tratam de números e indicadores, vocês vão ter o link para a fonte e vão poder verificar os números atuais. Hoje, com números de dezembro de 2021, a ISO já tinha mais de 24 mil normas. A ISO trata de normas de todos os tipos, para todos os setores possíveis e imaginários. Nós temos, por exemplo, atualmente, mais de 4 mil comitês técnicos desenvolvendo normalização, milhares de reuniões que acontecem simultaneamente, milhares de documentos de trabalho que são tratados simultaneamente. Então, é realmente uma organização de porte bastante grande. Os países que fazem parte da ISO, eles podem se inscrever como 3 tipos diferentes. Os países, os full members, né? Os membros correspondentes e os membros subscritores. O Brasil é full member da ISO, e são os que têm participação, os países com subscrição full members são os que têm uma participação mais relevante e mais abrangente.
principalmente porque podem participar e votar de todas as reuniões técnicas e todos os comitês técnicos e políticos também. Podem votar e ser votados para os cargos mais políticos e podem participar de todas as reuniões técnicas em quaisquer trabalhos. Obviamente, como vocês viram os números anteriores, isso tem uma dimensão bastante grande, portanto, é preciso que haja estratégia, é preciso que haja organização nacional para que a participação seja organizada e seja, de fato, relevante. Esse é um organograma que mostra mais ou menos a estrutura de governança da ISO. Os quatro papéis para cima são papéis políticos, e o nosso trabalho como especialistas e como comissão técnica está mais focado nos comitês técnicos. Acima do comitê técnico, nós temos o Technical Management Board, que é quando os comitês técnicos têm alguma discussão ou alguma divergência técnica, nós levamos a citar as questões ao board e o board toma as decisões necessárias. O nosso trabalho está focado nos comitês técnicos. De cada um dos comitês técnicos que o país decide participar, ele ainda pode decidir se ele participa como membro participante, ou seja, como membro P, ou como membro O, como membro observador. Isso também tem a ver com a estratégia de cada um dos países, tem a ver com o interesse por cada um dos trabalhos técnicos que estão sendo acompanhados. A diferença entre um membro participante e um membro observador é que, como o próprio nome diz, os membros observadores só observam, não podem votar, podem até enviar contribuições técnicas para serem para dar conhecimento a uma posição relativo a um ponto específico, mas não podem votar. Podem votar em alguns níveis mais iniciais, mas esses votos nos níveis mais iniciais, eles inclusive têm um grau diferente, tem um grau menor e praticamente acaba que não é muito estratégico. No caso do TC 130, do TC 279, nós somos membros participantes. Então, nós votamos e podemos fazer contribuições nos níveis em todos os níveis, e o nosso voto conta como o voto de todos os outros países participantes. Esse quadro é mais ou menos o quadro de estrutura de um comitê técnico. Ou seja, nós temos os comitês técnicos, onde participam os países membros, os países observadores e os liaisons, que são organizações que não são países, mas que podem decidir também participar e acompanhar, organizações internacionais, nesse caso, mas que podem decidir acompanhar um trabalho específico. O comitê técnico tem um chair e um secretário, que normalmente é do mesmo país. No nosso caso, do TC 279, a França tem a liderança do comitê, então o chair e o secretário são franceses, e os países membros participam e mandam as suas contribuições e participam das reuniões internacionais no comitê através dos subcomitês ou através dos working groups. Os comitês técnicos têm grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, quando o comitê técnico é muito grande, organizam-se em subcomitês, e os subcomitês formam o comitê técnico. No caso do TC 279, nós não temos subcomitês, não é um comitê técnico tão grande assim, nós temos só 4 grupos de trabalho. Então, os 4 grupos de trabalho, que é onde os especialistas, de fato, trabalham e produzem
os documentos nos níveis iniciais, eles se reportam diretamente ao comitê técnico. E o que é que nós fazemos nesses comitês técnicos? Nós fazemos os principais documentos que fazem parte do corpo de normalização internacional e que depois podem ou não ser adotados pelos países. Nós fazemos os International Standards, que são os IS, que são os mais comuns. Nós fazemos os Technical Specifications. Uma especificação técnica é um documento que traz algumas especificações, mas que ainda não estão sólidas o suficiente ou estáveis o suficiente para ser uma norma internacional, que é o documento mais robusto, digamos assim. Então, podemos produzir especificações técnicas, em alguns casos. Podemos produzir technical reports, que são também documentos normativos, mas que não têm tanta robustez assim quanto um international standards, e temos ali documentos menos comuns, que é o IWA e o PAS, que são acordos internacionais que podem virar um documento normativo ou um public available specification. São documentos normativos que podem ser tornados públicos, não são vendidos, atendem a um princípio, a um objetivo específico e que não são documentos normativos. Um exemplo muito recente, a ISO, nesses últimos 2 anos, publicou alguns public available specifications acerca da COVID. Então, em termos dos documentos que a gente está mais acostumados a ver e a adotar no Brasil, a maioria deles são International Standards, Technical Specifications ou Technical Reports. E aí, como eu tinha falado para trás, a ABNT, no caso do Brasil, é um organismo de normalização, o único organismo de normalização que nos representa junto à ISO. Então, a única maneira de nós participarmos do processo de normalização no âmbito internacional, na ISO, é através da ABNT. Não há uma outra maneira. Nós só conseguimos participar e contribuir tecnicamente nos comitês se for através da ABNT. A ABNT há uma confusão com relação ao papel da ABNT, porque a ABNT também as pessoas estão acostumadas a verem a ABNT como certificadora, né? A ABNT também faz certificação, principalmente no caso dos sistemas de gestão, da 9001, das normas que são objetos de certificação, mas a ABNT certificadora, apesar de também ser a ABNT, é uma outra empresa completamente independente da ABNT normalização. Toda a organização do desenvolvimento ela é feita por um corpo que é completamente diferente, separado da ABNT certificadora. No âmbito do desenvolvimento dos documentos, nós falamos especificamente da ABNT como organização de normalização. E nesse papel do organismo de normalização, a ABNT é responsável pela elaboração de normas brasileiras. Às vezes, nós decidimos fazer as nossas normas brasileiras, por uma questão específica, porque ainda não há regulamentação ou normalização no âmbito internacional. Foi o caso dos primeiros documentos da CE 130. Nós tínhamos 3 documentos que eram normas brasileiras. Tivemos uma norma de orientação para a gestão de inovação, que era uma norma brasileira. Faz a gestão do processo de normalização nacional, ou seja,
que tipo de normas a gente adota, que tipo de normas a gente não adota, tanto do âmbito internacional quanto no âmbito regional, porque a ABNT também representa o Brasil nos organismos regionais de normalização, representa, como eu já falei, representa e participa representando o Brasil na normalização da ISO e da IEC, adota as normas internacionais, isso também é uma coisa que também só pode ser feito através da ABNT, nenhuma outra organização pode, por exemplo, pegar uma norma internacional, fazer a tradução dela e distribuir de alguma maneira, isso é prerrogativa da ABNT e só da ABNT, e promove a difusão da normalização na sociedade. Os comitês, a ABNT se organiza com comitês brasileiros, são os CBs, alguns temas têm CBs específicos, e os comitês têm o chefe da secretaria e o superintendente, e abaixo dos comitês tem as comissões de estudo. E cada comissão de estudo tem um secretário, tem um coordenador e tem os especialistas que fazem parte desta comissão de estudo. No caso da CE 130, ela é uma comissão de estudo especial, porque ela não responde a nenhum comitê específico nacional. Ela é uma comissão que responde diretamente à diretoria técnica da ABNT. Não há nenhum CB acima da CE. Nós temos um coordenador, que é o José Augusto Abreu, temos um secretário, nesse caso, eu faço o papel de secretária da CE, apoiada, na verdade, eu apoio o trabalho do nosso analista, que é o Flávio Amaral, que é da ABNT, é um funcionário da ABNT. Os secretários e os coordenadores, o coordenador nunca é da ABNT, os secretários podem ou não ser da ABNT, mas mesmo quando há um secretário que não é da ABNT, como é o meu caso, eu sou funcionária da ABNT, a comissão sempre tem um especialista que é o responsável por fazer a observação técnica e processual dos trabalhos. E, para além do secretário e do coordenador, temos os especialistas. Essa participação como especialista, no caso da ABNT, ela é aberta a qualquer pessoa que queira participar, como membro individual, como participante individual, ou como participante representando uma organização, uma instituição, uma empresa. É um processo gratuito para você participar de uma comissão de estudos, não é preciso pagar nada, e é aberto. E é um dos poucos organismos de normalização nacional onde isso acontece. Nos países, na maior parte dos países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, é preciso se pagar para se participar das comissões de estudos técnicas. Os especialistas, recomenda-se que os especialistas sejam sócios da ABNT, se associem à ABNT, porque, como sócios, nós podemos fazer coisas que, como especialistas abertos, não podemos. Por exemplo, participar das reuniões internacionais. Para participar dos comitês e das reuniões internacionais, aí sim nós precisamos ser sócios da ABNT. Para participar das discussões nacionais, internas, não é preciso. Eu vou passar rapidamente sobre o processo de normalização, para que vocês possam entender onde é que se encaixa a 56.005 e como é que a gente pode contribuir no caso da 56.005 e como é que a gente pode contribuir no caso das outras normas da série 56.000, que é o foco da nossa discussão. O processo de normalização, ele é um processo voluntário, participa quem quer, e quem participa como especialistas
não é remunerado por isso, nem pela ABNT, nem pela ISO, né? Os técnicos, os especialistas que participam dos trabalhos, eles não são pagos nem pela ISO, nem pela ABNT. Ele é baseado em consenso, e é importante o conceito de consenso, que é o conceito, eu acho que mais caro que nós temos dentro do processo de normalização. Consenso, por exemplo, não é maioria. Às vezes a gente tem maioria sobre um determinado tema, mas nós não temos consenso porque há países ou grupos, o Brasil já teve várias situações dessa, que mesmo diante de uma situação de maioria tem uma posição contrária, fundamentada, muito bem estruturada, e sustenta esta posição para explicar e para esclarecer que um determinado tema precisa ser modificado, precisa ser alterado. Então, o conceito de consenso ele é muito importante dentro de todo o processo de normalização. Ele procura a melhor solução técnica, e eu acrescentaria possível. Às vezes, não é... É preciso entender que nós estamos falando de desenvolvimento de normas internacionais que precisam ser aplicadas da mesma forma, com o mesmo conteúdo, em qualquer país dentro do globo. Então, precisa ser uma solução técnica possível que possa ser aplicada no Brasil, possa ser aplicada na China, possa ser aplicada no Cazaquistão. São documentos técnicos internacionais e precisam buscar essa solução técnica possível, melhor solução técnica possível. E procuram um resultado imparcial. Esse processo de normalização, ele se desenvolve aqui, eu vou falar especificamente no caso das normas internacionais e dos que é o documento mais comum que nós temos. Ele se desenvolve, em média, de 8 a 36 meses. Na verdade, para o desenvolvimento do DIS, que é o último estágio antes da publicação. Uma norma, para ser publicada, ela leva de 18 a 48 meses. Os estágios desse processo são 6 estágios desse processo, que vão desde a apresentação da proposta. Eu quero, um país pode apresentar, qualquer país pode apresentar uma proposta de norma. Eu quero desenvolver uma norma para esse tema. E fundamenta, mostra o impacto disso para o mercado. Nós desenvolvemos normas só para atender necessidade do mercado. Esse é o principal propósito dos documentos normativos. Eles visam o atendimento a uma necessidade do mercado. Então, se faz a apresentação da proposta. Uma vez que essa proposta seja aceita, o documento começa a ser desenvolvido. O conteúdo técnico do documento começa a ser escrito pelos países que participam dos grupos de trabalho. Até esse estágio 20, ou seja, nos 2 primeiros estágios, nós estamos trabalhando dentro do grupo de trabalho, naquela última caixinha que eu mostrei para vocês lá, que são os working groups. Uma vez que o documento é aprovado, ou seja, tem solidez, tem conteúdo, já está robusto o suficiente com a apresentação técnica, ele vai para o comitê, ou seja, ele sai do grupo de trabalho e ele passa a ser apreciado e passa a ter a contribuição de todos os países que fazem parte do comitê técnico. Ou seja, no caso do TC 279, nós temos 50 países que participam do TC 279. Então, membros dos 50 países podem contribuir, podem mandar as suas contribuições. Nós temos processo de votação a cada final de estágio desse. Os comentários são enviados, há formulários para isso, e até que o comitê decida aprovar. Então, beleza, o comitê aprovou esse documento e ele vai ser submetido agora para todos os países membros da ISO. O estágio 40, que é o estágio de Committee Draft, e o estágio de DIS, que é Draft International Standard, que são os 2 últimos
os 2 últimos estágios, aonde todos os países, sejam eles membros do comitê ou não, todas as organizações em liaison, sejam elas membros do comitê ou não, podem votar, podem mandar suas contribuições, podem mandar seus comentários. Uma vez aprovado em todos esses estágios, a norma vai para a publicação. Então, é um trabalho bastante robusto. Alguns desses nossos... A 56.005, por exemplo, ela tem perto de 3 anos de desenvolvimento. Há 3 anos que nós iniciamos as discussões para compor o conteúdo técnico desse trabalho até chegar à publicação, que no caso da 56.005 aconteceu em novembro passado, se eu não estou errado. Isso, pronto, também vocês podem acessar, são os códigos de passagem de cada um desses estágios, está descrito, cada um desses estágios tem subestágios, e a norma ela precisa sair daquele 00 e chegar aos 60 para que ela consiga ser aprovada. Essa é uma outra, eu não vou me ater muito nisso, vocês depois podem consultar ou podem fazer perguntas e eu esclareço com maior gosto, mas isso é só para especificar cada um desses comitês, dessas etapas, quem é que vota, como é que ela é aprovada, como é que os votos são contados, para que o documento passe de um nível, de um estágio para outro. Então, desde do NP, que é o New York Item Proposal, até a publicação da norma, naqueles 2 ou 3 anos, mais ou menos, há regras para que esses documentos sejam aprovados e que passem de um estágio para outro até chegar à sua publicação. A 56.005 passou por todos esses estágios. A 56.005 é uma norma internacional publicada. Durante os últimos 3 anos, nós pudemos contribuir tecnicamente, alterar o conteúdo técnico. Agora a norma está publicada e o Brasil tomou a decisão, também uma decisão soberana da comissão em algum momento para trás, durante esse trabalho, que a norma ia ser adotada como norma brasileira. Hoje, a ABNT só faz... Gisele teve um pequeno problema de comunicação. Eu vou tentar tirar o vídeo dela para ver se o áudio segue um pouco melhor. Internacional. Gisele, um minutinho, só que temos um problema de conexão e tentando colocar aqui. Gisele acabou de cair, pessoal, mas ela já está retornando aqui, já vi que está de volta. Caiu, não é? Caiu e já voltou, Gisele. Caiu, já voltei, deixa eu voltar aqui para o ponto onde eu estava. Tem que recompartilhar a tela novamente, isso, por favor. Já foi. Pronto. Tô terminando. Então, acho que vocês ouviram eu dizer que a norma já estava publicada. Sim. Pronto. A norma já está publicada. Nós, no Brasil, só fazemos o que a gente chama de adoção pura, ou seja, nós não modificamos, isso é uma das boas práticas da normalização internacional, nós não modificamos conteúdo técnico de normas internacionais publicadas, fazemos adoção pura, fazemos a tradução do conteúdo da norma para o português. Essa tradução também obedece a algumas regras, obedece a alguns dos princípios. O principal deles é o princípio de vice-versa, ou seja, nós precisamos traduzir um documento de maneira tal que, quando ele for retraduzido, no caso dele precisar ser retraduzido, ele não vai perder a essência dele. Então, é onde nós estamos na norma internacional. Isso aqui eu já passei, é a questão do processo de participação. Nós participamos por consenso, fazemos votação. Cada país tem direito a um voto, ou seja, dentro do comitê,
O nosso voto é exatamente igual a qualquer voto de qualquer outro país membro. Daí também a importância de nós, em casa, nos organizarmos para decidirmos qual é a posição brasileira, porque dependendo de uma situação, de um conteúdo técnico, de uma contribuição, eu posso ter uma posição e o Henry pode ter uma posição completamente contrária à minha. E nós temos, durante o trabalho de desenvolvimento, de acompanhamento do documento, que fazer as nossas discussões técnicas e chegar ao consenso de qual é a posição brasileira com relação àquela determinada situação. Isso são os números do TC 279, nós temos 50 países participantes, 6 documentos publicados e 5 documentos que ainda estão em desenvolvimento. Dos documentos publicados, esse aqui é um gráficozinho para vocês entenderem onde é que nós estamos, nós temos 4 working groups, Working Group 1, 2, 3 e 4. O Working Group 1 lida com as normas que tratam do sistema de gestão da inovação. A primeira norma publicada foi a 56.002, é o carro-chefe de todo o trabalho do comitê. É uma norma que trata de diretriz, é uma norma de sistema de gestão, como é, por exemplo, a ISO 9001, e ela traz diretrizes para a gestão da inovação. Ela é uma norma de orientação, ela não é uma norma, por exemplo, objeto de certificação. O comitê agora está começando, está no iniciozinho, lá naquela primeira etapa que eu mostrei para vocês, da proposta, de uma norma que vai fazer par com a 56.002, que é a 56.001, que vai trazer os requisitos do sistema de gestão. E esta, sim, vai ser uma norma objeto de certificação. Está no início do trabalho e nós temos uma participação bastante atuante no grupo de trabalho 1. O nosso coordenador é um dos especialistas, eu também participo do Working Group 1, e estamos começando a escrever a norma que vai ser, daqui a 2, 3 anos, uma norma que vai possibilitar que as empresas sejam certificadas no sistema de gestão da inovação. No grupo 2, é o grupo que trata da norma de terminologia. A 56.001, ela traz os conceitos da gestão da inovação, ela traz alguns conceitos importantes da inovação, propriamente dita, traz princípios, traz definições, a norma que é um carro-chefe que alinha para o desenvolvimento, que faz ali a colagem, digamos assim, para que os outros documentos da série 56.000 estejam alinhados. No grupo 4, eu vou pular o 3, porque ele é o que tem mais documentos e é onde está a nossa norma, por último. No grupo 4, há só um documento que foi desenvolvido, que é um TR, é um Technical Report, é aquele tipo de documento que eu comentei para trás, que não é tão robusto assim quanto um International Standard. Ele foi desenvolvido, é um documento que trata da avaliação da gestão da inovação. Ele é um documento que foi muito difícil alcançar o consenso com ele. Esse foi um dos motivos pelo qual ele acabou sendo publicado como um Technical Report e não como um International Standard. É um documento que foi muito complicado, então nós publicamos como TR. A Comissão Brasileira decidiu não adotar ele aqui no Brasil, a gente decidiu que internamente isso ia trazer mais confusão para a nossa indústria do que ia ajudar, então nós não temos esse documento traduzido nem adotado no Brasil, mas ele é um documento que está publicado. Se tiver interesse, pode adquirir o documento em inglês. O Comitê 3, o WG3, que é liderado pelo Canadá, ele é o documento que fala de ferramentas e métodos, é o Tools and Methods, e é o documento que tem o maior volume de produção. Ele já publicou a 56.003, a Innovation Partnership, que é uma norma que trata de parcerias e como é que se faz a gestão dessas parcerias. Ele já publicou a 56.005,
que é a nossa norma de propriedade intelectual, e ele está prestes a publicar a 56.007, daqui a mais alguns meses, 6 meses, 1 ano, vai sair a 56.007, que é uma norma de ideia management, que está ali mais ou menos no meio do processo, aquela escadinha que eu mostrei para vocês, ele está ali mais ou menos no meio do processo, está entre CD e BIS. É um documento que nós podemos. Olá, pessoal. Aparentemente, a gente teve um travamento novamente, né, da nossa palestrante. Eu estava até achando que era o meu computador que tinha tido um problema aqui. E vamos ver aqui se a gente consegue mais uma vez, né? Só para confirmar, pessoal, vocês conseguem me ouvir agora aqui em tempo real? Se puderem escrever aqui no chat, alto e claro, sim. Então, tá bom. Eu achei que eu tinha travado aqui, pessoal. Obrigada. Não, a gente está ouvindo perfeitamente você. A Gisele mesmo que caiu e acho que agora já retornou, mas a gente não está vendo e nem ouvindo ela, porque ela está no mudo. Caiu de novo, acho. Já, isso. Acho que a Gisele já vai retornar mais uma vez, pessoal. Deixa eu ver, tá? Se não tem algum outro problema aqui, né? Porque eventualmente pode ser que ela não esteja conseguindo voltar. Mas estou aqui olhando no WhatsApp, não escreveu para mim ainda, né? Falando, dando sinal de... A Gisele está de volta agora. Pode abrir o microfone, só, Gisele, que eu vou te pedir. Eu não sei o que é que está havendo, que o Zoom está me derrubando direto. Aconteceu isso até na reunião da BNT, eu lembro também, né, Gisele? Pois é. Mas pronto, estávamos falando que a 56.005 está dentro daquele grupo do WG3. A norma, ela tem, para além do escopo das referências normativas e dos termos e definições, que são as 3 cláusulas comuns a todos os documentos, as 4 cláusulas que são mais importantes em termos de conteúdo de PI, que é uma estrutura da gestão da PI, e tem, inclusive, um frameworkzinho, um desenhozinho que mostra as atividades. A própria estratégia da PI, que acho que foi a Juliana que mencionou, e a gestão da PI dentro do processo de inovação. Também passa ali pelas atividades e como é que isso se encaixa dentro dos processos do processo de gestão da inovação. E, para além dessas 3 cláusulas, que são as cláusulas principais, traz ali um conjunto de anexos, que são métodos e ferramentas sugeridos para apoiar nessa gestão da PI. A norma é uma norma internacional de diretrizes, ou seja, ela traz orientação. Então, algumas das orientações podem caber para uma organização e podem não caber para outra. Os exemplos são exemplos, então não é uma norma que traz requisitos, não pode ser objeto de certificação, não é para ninguém fazer venda de selo, nem nada que o valha com relação a isso. É uma norma que traz um conjunto de orientações para apoiar nesse trabalho de gestão da PI, e esse conjunto de orientações, ela às vezes cabe para um cenário, não cabe para outro, e precisa ser olhado com esse cuidado. Não é? Eu trouxe aqui
Pronto, o escopo, só para entender até onde é que ela vai. Então, é um documento que propõe diretrizes para apoiar o papel da PI na gestão da inovação. Visa abordar as seguintes questões relativas à PI nos níveis estratégico e operacional. Criação de uma estratégia da PI para apoiar a inovação em uma organização, estabelecimento de uma gestão sistemática da PI nos processos de inovação e aplicação consistente de ferramentas e métodos da PI para apoiar a gestão eficiente da PI. E pode ser usado em qualquer iniciativa de inovação. Esse é o frameworkzinho, está no início da norma. A gente não pode, obviamente, trazer conteúdo da norma, isso é um documento privado, mas esse framework, inclusive, no site da ISO, ele está lá. Se vocês forem no site da ISO, conseguem ver as primeiras páginas e está lá o framework da norma internacional. Ele passa pelas atividades desde a prospecção tecnológica, criação da aquisição, aumento de vantagem, o portfólio da PI, a comercialização da PI, a redução a gestão de riscos da PI. Então, são ali algumas atividades que estão interligadas com as atividades que estão lá na 56.002, de gestão da inovação, e que tem a ver com a definição e a implementação da estratégia da propriedade intelectual. É isso. Eu não sei se eu estourei meu tempo com esse vai e volta. A comissão tem lá, depois o Henry vai passar para vocês. A comissão tem lá a nossa página no LinkedIn, alguns de vocês até já nos acharam por lá, também temos no Facebook. Não? Pronto. Deveria ter aqui o meu e-mail, mas o Henry também pode passar para vocês. Eu fico à disposição e se precisarem de qualquer coisa, tiverem qualquer dúvida, mesmo que seja depois da reunião, eu estou à disposição para responder. A Gisele Vilas Boas, né? Muito obrigado pela apresentação. Eu vou pedir para que os colegas que estão aqui presentes, né? Se possível, aqui abram as suas câmeras aqui, né? Dentro do possível, para a gente, né, nesse momento de abertura de câmeras aqui, o pessoal já está abrindo, viu, Gisele? Eu sempre peço que nas sessões que eu tenho acompanhado, a gente abra as câmeras, porque a nossa palestrante, de fato, Gisele, muito obrigado, merece uma salva de palmas de toda a nossa audiência que a gente tem aqui hoje, né? Uma aula sobre o tema, um tema muito caro para nós todos, Gisele, e que a gente fica surpreso com pouco nós conhecemos sobre eles. Estava até comentando, viu, Elizabeth Ritter, uma live ontem, no Dia Internacional da Propriedade Intelectual, que a gente teve, que a gente reclama muito que os colegas conhecem pouco sobre propriedade intelectual. E aí tem um tema tão importante como a questão de normas, que muitas vezes nós que trabalhamos com propriedade intelectual e inovação conhecemos tão pouco. Gisele, a gente já vai aqui abrir para as perguntas, né? A gente está com a moderação, e justo agora, né, o professor Paulo Barboni, ele teve que se ausentar um pouco, então eu vou fazer um pouco às vezes, tá, pessoal? Dessa moderação também. Mas eu queria pedir para a Gisele o seguinte, Gisele, a gente tem a norma ISO 1056-1005, que é essa que está agora em consulta pública, até tem eu diria que é uma votação, mas não é exatamente aquela votação como a gente está acostumado a falar dela, né, de a maioria vence, coisa do gênero, mas muito mais uma votação embasada em opiniões, ou eu diria em aspectos técnicos, não é nem uma opinião, tem que ser embasado tecnicamente, né, a questão de aprova sem objeções, aprova com objeções ou reprova em função dessas objeções. Eu acredito que esses são os 3 pontos que a gente tem para votar. E, Gisele, você comentou com a gente que a 56.005 já está lá na frente. É uma norma até já publicada, né, pela uma norma ISO. E eu queria só entender, Gisele, o ponto que nós estamos em relação a 56.005 no Brasil, o que vem a ser exatamente essa nossa consulta técnica, que temos um prazo tão curto agora pela frente. Se você pudesse ajudar a gente a clarear um pouco as ideias sobre isso, seria muito bom. Então, nós acompanhamos o desenvolvimento da 56.005 desde o início, né? Nos últimos 3 anos,
Tivemos ali um conjunto de especialistas que participou e tomou as decisões técnicas, mandamos comentários e fizemos as nossas contribuições, alteramos, fizemos propostas, algumas foram aceitas, outras não. E, no final desse trabalho, uma vez que a norma é publicada no âmbito internacional e que a comissão tomou a decisão lá atrás de que ela vai incorporar o arcabouço normativo, como a gente chama, nacional, nós pegamos esse documento, fazemos a tradução desse documento na comissão, os membros da comissão também responsáveis, tínhamos alguns participantes que eram da área temos ainda, são da área de propriedade intelectual, que apoiaram esse trabalho de tradução, e chegamos ao texto traduzido pela comissão. Uma vez que temos esse texto traduzido pela comissão, submetemos, isso faz parte do processo final, a ABNT precisa fazer isso, né? Os organismos de normalização precisam fazer isso, submetemos esse texto para a sociedade. No momento em que nós estamos, como eu mencionei para trás, nós não conseguimos fazer, a BNT não faz adoção adaptada. Muitos anos atrás, alguns organismos de normalização faziam adoções adaptadas. Isso é muito complicado, isso acaba que tira um pouco o valor e o peso da norma em si, principalmente quando a gente trata de barreiras técnicas, por exemplo, que essa norma ela vai servir de comunicação com outros países e com outras instituições internacionais. Então, nós não fazemos tradução adaptada, fazemos tradução pura. Nesse ponto, como o Henry mencionou, nós podemos, qualquer um, isso é colocado para a sociedade, ele fica lá aberto, qualquer um pode ir lá, entrar no link de consulta nacional, baixar o documento, que vem lá tagueado, que é um documento que está em consulta, ou seja, não é o documento final, e analisar esse documento perante o documento internacional e decidir se aprova ou se não aprova. Pode aprovar simplesmente direto, ou pode aprovar com comentários, olha, eu aprovei, mas esse texto aqui esse termo aqui foi mal traduzido. Nesse ponto, a única contribuição que a gente pode dar é com relação à tradução. Uhum. No caso, nós tivemos algumas discussões, eu até tive essa conversa com o Henry, nós tivemos algumas discussões quando estávamos fazendo a tradução da norma, do documento, alguns termos que normalmente a gente traduz de uma maneira, mas que no contexto da API esse termo tem um outro significado. Falávamos ontem do arquivar, né? Exatamente. O arquivar tem uma tradução muito simples, não é? Se você pegar do inglês para o português, é uma tradução muito simples e muito corriqueira, mas que dentro do contexto da API tem um contexto todo específico e todo próprio. E há várias situações dessa em vários dos documentos. A API não é exceção. Então, pode-se fazer contribuições e alterações de qualquer âmbito dentro dessa questão da tradução. Às vezes, também, nós, no caso da 56.005, também temos, nós podemos fazer normas brasileiras, notas brasileiras, nota que a gente chama de nota do editor. Ou seja, no contexto do Brasil, esse termo é conhecido assim, assado, ou essa situação, ou seja, uma coisa qualquer que a gente entenda que é preciso explicar com uma pequena nota aquilo ali, porque aquilo ali, da maneira que está, não está claro. São as coisas que a gente pode fazer dentro do contexto da consulta nacional. A comissão, depois que o prazo da consulta nacional se for encerrado, a comissão vai consolidar, a Secretaria da BNT consolida todos os comentários recebidos e vamos nos reunir e vamos tratar e discutir e ver o que se aplica, ver o que não se aplica. Perfeito. Gisele teve
mais um problema de conexão agora, Gisele, que você, mais uma vez, congelou. Provavelmente vai ter mais uma queda da Gisele agora, tá, pessoal? Eu vou aproveitar aqui, enquanto a Gisele está para se reconectar, algumas mensagens, né, de parabenização que a gente tem. Paulo Barboni agora já está de volta. Boa noite, professor Paulo, agora de volta aqui, felizmente. A Vera Cross pergunta, né, quando as discussões da estruturação da 56.005 foi pensado em gestão da API nas ICTs, universidades, centro de pesquisa, ou só empresas. Eu não estive lá para falar, Vera, mas essa é uma norma que não faz distinção se é para um tipo ou outro de aplicação, tá? Então, em princípio, seria uma norma de gestão aberta, quer dizer, de forma mais abrangente, não só para empresas, mas também ICTs. Depois eu vou fazer até alguns comentários, tá, pessoal, sobre o que a Gisele comentou agora, sobre tanto a parte de tradução e terminologia. Eu tenho um caso bem concreto que eu acho que vai ajudar a ilustrar. Gisele já está de volta aqui agora. Voltei. Olha, eu realmente não sei o que se passa. Tranquilo, Gisele. Só para fazer um comentário, Gisele, enquanto você tinha caído, agora eu já estou um moderador assim mais cascudo em relação a isso. Já não deixei a bola cair, falei, Gisele caiu, já vai voltar, vou fazer algumas perguntas, né? Gisele, uma delas foi da Vera Crosta, perguntando se a 56.005 se ela foi construída pensando apenas em empresas ou também em universidades, instituições científicas, tecnológicas, empresas, e eu arrisquei a dizer o seguinte, embora não tenha participado do processo, pela leitura eu entendo que é uma norma abrangente, independe de ser uma ICT, independe de ser uma empresa. Eu acho que pela linguagem corporal da Gisele eu não cometi um equívoco aqui, né, Gisele? Acho que interpretei corretamente. Não, está perfeita a resposta mesmo essa. A norma ela é para ser, como a maior parte das normas da série 56.000, a ideia é ela ser aplicada a qualquer iniciativa de normalização, inclusive também as iniciativas dentro do âmbito acadêmico. Perfeitamente. Então, eu vou aproveitar que tem mais uma pergunta que foi colocada aqui no chat, Gisele, já que a gente teve essa pequena quebra, depois eu vou até voltar a ilustrar 2 pontos que a Gisele comentou, que foram sobre a questão da tradução e sobre a questão das notas técnicas, que eu acredito que eu vou dar um exemplo bem ilustrativo sobre cada um deles, e eu vou pedir para que a Gisele valide ou não também essa questão. Mas vamos lá, antes de chegar nessa exemplificação, tem aqui a Bianca Martins que pergunta, pergunta se vai ficar disponibilizada depois da gravação. Sim, a gravação ficará disponibilizada depois, mas eu tinha lido essa primeira pergunta da Bianca, tá, pessoal? Que era até de uma forma, olha só, né, com olhos de quem queria ver outra coisa. Mas eu vou fazer um comentário, né, Gisele, e você até vou pedir para que você me corrija agora. Pessoal, a gente tem uma norma, então, 56.005, que é uma norma já internacional publicada, que está numa fase bem final de incorporação aqui no Brasil. Basicamente, o que nós temos são 2 oportunidades, né? De corrigir questões de tradução, ou então, eventualmente, propormos alguma nota sobre a aplicação da norma no Brasil que seja uma peculiaridade que a gente tem aqui, né? Uma coisa importante, tá, pessoal? Essas normas não são disponibilizadas publicamente, depois você tem que pagar para ter acesso à norma, ou ter uma assinatura, ou ter uma organização que tem algum tipo de convênio, acordo para ter acesso. Então, não é uma coisa de texto aberto, tanto que até mesmo as questões de copyright a gente tem que tomar cuidado, né, Gisele? Eu acho que estou acertando aqui nessas minhas, acho que comentários, né? Mas eu vou até aproveitar agora, Gisele, aproveitar do sua linguagem corporal um pouco concordando comigo aqui, e eu vou dar 2 exemplos sobre tradução e sobre incorporação de uma nota que seria talvez uma nota para o Brasil. Um exemplo de tradução que a gente estava conversando, né, Gisele, foi assim, em inglês a gente usa file a patent, file a trademark, né, que é depositar uma patente, depositar um pedido de marca, coisa do gênero, né? E na tradução que a gente tem no texto desse que está traduzido agora em consulta pública, foi colocado arquivar, tipo, arquivar a patente, arquivar a marca. E a gente fala, não, gente, arquivar aqui no Brasil é o INPI que arquiva quando a marca ou a patente, né, sei lá, não pagou anuidade, arquiva a patente, mata a patente, e tem um contexto totalmente diferente de depositar, aplicar por uma patente,
e assim por diante. Então, Gisele, só para usar isso como exemplo mesmo, esse seria um caso típico de que realmente, olha, vale a pena, aprovo com algumas objeções, uma delas é, vamos cuidar para que o arquivar aqui tem uma própria, é usado no jargão aqui e nas próprias normativas do INPI, que é o órgão oficial, de uma forma diferente. Esse seria um exemplo bom, Gisele, assim de... Perfeito, perfeito, exatamente isso. Perfeito. Exatamente isso. Tá ótimo. Então, agora eu vou aproveitar que eu estou aqui no embalo, já acertei no Branco, José Roberto Branco, você viu que eu já acertei algumas coisas com Gisele aqui, eu estou ficando mais confiante aqui, né? Fazer a segunda pergunta, Gisele, que é a seguinte. Aliás, segundo exemplo. Aqui no Brasil, eu não sei como funciona em outros países, Gisele, mas existe a nossa lei, o nosso marco legal de inovação, que define que, no caso de uma universidade, de uma instituição científica tecnológica, quem responde por questões ligadas à propriedade intelectual é o NIT, é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que inclusive é definido em lei, que tem essa atribuição. Então, e um erro muito comum que acontece aqui no Brasil é que ou inventores independentes ou empresas, às vezes, vão querer falar diretamente com o pesquisador na universidade, sair fazendo acordos, coisas do gênero. Isso é muito comum, é um erro comum aqui no Brasil. Então, eu estou pensando aqui que uma nota, quando a gente tem algum ponto da lei que fala dos contatos, inovação aberta, seria essa, né? No caso do Brasil, é muito importante se destacar que os contatos com pesquisadores, servidores públicos, etc., sempre seja feito por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica definido, assim como estipula a lei e tal. Esse seria um caso de uma nota, que eu diria, você falou, né? Uma nota brasileira, uma nota de editor. Sim, uma nota de editor brasileiro. Seria um caso como esse, Gisele? Assim, poderia ser sugerido. Sim. Nós temos sempre que ter uma certa atenção com relação à norma. A norma não substitui lei. Ou seja, a norma ela é um instrumento, ela é um instrumento complementar, ela é um instrumento de orientação para as organizações, principalmente no caso dessa, que é especificamente uma norma de diretrizes. Então, a norma, em nenhum contexto, mesmo que ela seja uma norma certificável, sujeita, seja uma norma internacional, o arcabouço normativo ele nunca vai substituir a lei. Então, as empresas que lidam com inovação, pegando aí esse exemplo, elas têm por obrigação de conhecer as leis que regem o negócio, não é? Pode ser sugerido. Entretanto, é preciso ter atenção que talvez, se a gente for fazer uma nota desse tipo, a gente tenha que fazer uma nota para mencionar várias outras leis em várias outras situações. Entendi. Então, isso vai ser apreciado, vai ser discutido, vai ser balanceado para ver se, de fato, nesse caso específico, se tem uma relevância que mereça esse destaque. Não é? A norma não é para... A gente, em algumas situações em que a gente tem muito impacto, eu participei do comitê, por exemplo, que desenvolveu a norma de anti-bribery, de anticorrupção. E é uma tristeza, os embates são imensos, porque metade do nosso corpo técnico era de advogados, e dizia, porque a lei tal diz isso, mas assim, a lei diz, e as empresas são obrigadas a conhecer a lei. A norma, ela não substitui a lei, né? Mas, obviamente, se pode fazer a sugestão e vai ser apreciado. Os comentários, todos os comentários que forem feitos, independente de se for aprovado ou não, eles são sempre apreciados e sempre vai ter uma explicação e uma justificativa se ele vai ser incorporado, se ele vai ser incorporado com alteração ou se ele não vai ser incorporado. Há sempre uma apreciação de todos os comentários que são incluídos. Perfeito. Que são enviados. Não, eu queria agradecer mais uma vez, não só pela sua apresentação, mas por esse comentário, porque quando a gente pensa, né, em um processo de votação, disso, daquilo, as pessoas, às vezes, a gente mesmo, eu mesmo, quando eu entrei pela primeira vez, né, no site da BNT, eu fiquei um pouco confuso, mas como assim? Poxa, eu não sabia nem que eu podia participar, agora eu já estou podendo até votar aqui, né, e conversando com a Gisele, o que eu percebi, pessoal, é que mais importante do que um voto, aprova ou não aprova, é a consistência daquilo que você está escrevendo, por que você tem uma objeção, por exemplo. Então, isso é muito importante, mais importante do que
aprovo com objeção ou reprovo por conta das objeções, é embasar bem as objeções. Eu acredito que esse é o ponto principal. Gisele, depois, a gente está se aproximando aqui de 19 horas e 30 minutos, que é o horário que a gente tem a Gisele, lembrando, né, que Gisele está em Portugal 4 horas à nossa frente, então são 23 horas e 20 minutos já em Portugal. Fiquem à vontade, que eu estou acostumada a trabalhar nessa vida dupla. Não fique falando assim, que a gente é meio folgado, Gisele. O pessoal me conhece, mas brincadeiras à parte, Gisele, mas mantendo o bom humor, né? Porque a gente não precisa ser carrancudo para ser sério. Tem uma outra norma agora, também da série 56.000, que está mais para trás no processo, não é isso, Gisele? Que essa daqui que a gente está falando agora, 56.005, praticamente é o seguinte, gente, ó, é praticamente fazer uma revisão da tradução e se tiver alguma coisa para a gente tentar ver se emplaca uma nota do editor brasileiro ali, né? Pronto, esse é o ponto. Legal. E o prazo é 2 de maio para a gente fazer isso. Mas tem uma outra norma, como você comentou, que está, talvez, alguns passos atrás dessa ainda, né, Gisele? Que é a 56.007 que você tinha comentado, é isso? Sim, nós temos, assim, para as etapas ali intermediárias, nós temos 2 documentos, um que já entrou em votação, que é a 56.007, é uma norma que traz as diretrizes de ideia management, faz a gestão de ideias dentro como é que a gente gere a ideia dentro do processo de inovação. Essa norma ela está ali, naquela escadinha que eu mostrei, ela está ali no meio do caminho. Ela já saiu do WG, o WG já fez o trabalho que tinha que ser feito, submeteu ao comitê técnico, ou seja, passou para o estágio de committee draft. Ela teve 2 ciclos de estágio de committee draft, porque pronto, se o documento não alcança aquele consenso, mesmo que ele tenha sido aprovado, ele volta para mais um ciclo de contribuições e votação. Então, ela teve 2 ciclos de committee draft, 2 ciclos de votação dentro do mesmo estágio, e foi aprovado no segundo, e agora foi para o penúltimo, que é o Draft International Standard. Então, ela está ali no penúltimo. A gente ainda não pode fazer grandes alterações, ou seja, a gente não pode chegar com uma proposta e dizer, olha, não gostei dessa estrutura, modifica tudo, troca a cláusula, tira a cláusula 3, bota na cláusula 2. Isso a gente ainda não consegue fazer, porque essa discussão de montagem já foi feita, mas ainda podemos fazer contribuições técnicas. Mais substantivas nesse caso, substantivas técnicas de alteração de texto, de propostas de novos textos, de complementos. De anexos. Temos espaço para isso. No caso da 56.007, é o último espaço que a gente consegue fazer isso. E o Comitê Draft tem aí 2 meses. O prazo, eu não tenho aqui de cabeça, eu acho que lembro de ter recebido. Junho. Eu acho que é junho, meados de junho, eu posso depois circular para vocês. Aliás, eu acho que eu tenho aqui, eu já lhes digo. Então, a 56.007 e a 56.008 são 2 documentos que... A 56.008 vai entrar nesse estágio de votação. A gente já teve o Committee Draft, ele foi aprovado, o documento foi aprovado. A gente vai ter uma reunião agora no dia 12, eu vou participar, que eu faço parte do comitê da 56.008, do grupo que acompanha a 56.008, que é uma norma que também é interessante, ela trata das métricas e dos indicadores que podem ser observados para o sistema de gestão. É uma norma bastante interessante. E a gente vai ter uma reunião no dia 12, Comitê Internacional, para decidir como é que a gente vai fazer a incorporação dos comentários que foram aprovados no último ciclo. Perfeito. Então, conjunto de comentários que foram consolidados, a gente vai decidir esse aqui entra com modificação, esse aqui ajusta, esse aqui vai para ali, esse aqui vai para lá. É um trabalho de corte e recola para se produzir o próximo texto, que é o DIS, que vai ser submetido à votação. Então, nós vamos ter também um outro ciclo de acompanhamento desse documento. E nós temos a 56.001, que é aquela que eu mencionei, que é uma norma de requisitos, vai tratar dos requisitos para a gestão da inovação, que esse está no início.
Isso nós estamos acompanhando no Comitê Internacional, ainda não distribuímos para o nosso Comitê Nacional, e esse sim, a gente vai ter aí um espaço de 1 ano e meio para participar bastante, e devemos participar bastante, porque nós temos alguma experiência com isso, já fizemos, o Brasil é um dos países que fez certificação do Sistema de Gestão da Inovação, então temos aí algumas experiências das dores e das delícias desse processo. Então, há espaço para participar e contribuir, e alterar e fazer alterações técnicas, de fato. Gisele, eu até acabei de olhar agora no meu e-mail, eu recebi uma mensagem do Flávio, falando num prazo de 9 de maio, também conhecido como uma semana depois de 2 de maio, que era para contribuições para 56.007 agora, né? Eu recebi esse e-mail do Flávio essa semana. Você está sabendo desse prazo mais apertado? 50... Deixa eu ver aqui. A 56.007, na verdade, eu acho que nem é maio. Esse prazo é um prazo nosso interno. Tá. Porque nós fazemos o nosso cronograma, deixa eu abrir o plano de trabalho da 56.007 aqui, que eu já te digo isso. Nós, baseado nos documentos internacionais, fazemos o nosso cronograma interno, não é? Então, por acaso, deixa eu ver. Eu acho que tem mais perguntas aí, se quiser adiantar enquanto eu vejo isso aqui. A gente tem aqui... Olha, pronto, eu já encontrei. O DIS, ele foi iniciado no dia 7 de abril e ele vai encerrar no dia 1º de julho, ou seja, lá fora. O que acontece é que aqui dentro da nossa comissão, a gente pega essas datas e a gente monta o nosso cronograma de acompanhamento baseado nessas datas. Então, nós vamos fazer 2 ciclos de discussão para construir os nossos comentários. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se reunir, a gente já distribuiu o documento, as pessoas vão mandar os primeiros comentários até 9 de maio, vão mandar os primeiros comentários. A gente tem uma reunião no próximo dia 18. No dia 18, a gente vai analisar esses comentários e consolidar os primeiros comentários. Depois, a gente vai fazer um novo ciclo de comentários e depois, na próxima reunião de junho, que eu acho que é 16 de junho, se eu não estou em erro, nós vamos nos reunir novamente, olhar os comentários que a gente aceitou, que não aceitou, escrever, reescrever, ajustar. Os comentários, obviamente, são todos escritos em inglês, só podem ser apresentados em inglês. E aí vamos decidir em plenária qual é a posição brasileira para cada um daqueles votos. Perfeito. Né? Então, o prazo internacional é 1º de julho, nós devemos fechar isso aí a meados de junho, que é para dar tempo da ABNT consolidar e enviar os nossos comentários para o Comitê Internacional. Perfeito, então. Aqui é mais ou menos que nem processo jurídico. Se perdeu o prazo, já era. Isso, tem que tomar cuidado. Pessoal, mas nós fazemos o nosso cronograma bem apertadinho também. Então, eu vou dar, assim, uma notícia boa e uma notícia ruim que a gente dá, né, Gisele? Fala, gente, olha, para quem estava achando que a gente podia dar uma contribuição nessa fase final de revisão da 56.005, né? A notícia boa é que, além da 56.005, a gente também pode contribuir agora de forma mais substantiva com a 56.007, inclusive, e a 8 ainda mais, né? Porque está um pouquinho mais para frente. Essa é a boa notícia. A notícia que não é tão boa é que o prazo para contribuir com esse lado mais da tradução das notas, talvez aqui, né, dos editores aqui brasileiros, para 56.005, é conhecido como dia 2 de maio, em outras palavras, semana que vem. E essa outra norma, que é a 56.007, que a gente pode contribuir de forma mais substantiva em inglês, deixando bem claro que não é só falar não gostei, gostei, não, né? Tem que falar, se não gostou, o que propõe para colocar no lugar. Tem só uma semana a mais, também conhecido como para daqui 2 semanas, né? Pessoal, Gisele, eu vou fazer 2 comentários, né, aqui. Um deles é o seguinte: muitos colegas nossos da BPI, ligados até, né, colegas da NPI, do Fortec, de várias organizações,
né, assim como eu, acordaram para essa possibilidade e, não sei se assim como eu, estão encantados um pouco com isso. Falam, nossa, gente, como que a gente podia contribuir com isso? Eu não estava contribuindo ainda, porque tem muita gente que contribui, né, Gisele? Então, como o prazo é bem curto e a gente tem que aprender um pouco esse processo, eu tinha até conversado com o professor Paulo Barboni também. Falei, Barboni, será que no sábado de manhã, também conhecido como daqui a 3 dias, você disporia a gente, de repente, né, Paulo, sentar junto, abrir o site da BNT, porque muita gente nem se cadastrou ali no site, ainda não conseguiu, alguns tiveram até problema de senha, né? Sentar juntos para a gente ler os documentos, né? E, claro, melhor ainda se tiver lido antes, para a gente comentar, né? Falar, poxa, será que vale a pena a gente apresentar isso? Como que a gente poderia colocar de melhor forma? Vi aqui que o nosso professor Gesil Sampaio Amarante II, né? Presidente Fortec, está aqui agora com a gente também, né, Gisele? E o Gesil é aqueles que não dormem também agora. Inclusive, não sei nem se ele está respirando ainda, viu, Gisele? Porque tá viajando ainda, né? Está em viagem. Mas a ideia, né, que seria essa, porque como é um processo novo para muitos de nós e o prazo é muito curto, às vezes é melhor pegar alguém que já até consegue, né, entrar no próprio site, de repente a gente vir para uma apresentação, uma sessão como essa, compartilhando uma tela, eventualmente, para a gente poder conversar sobre o assunto. Agora eu só gostaria de confirmar, né, Gisele, porque eu sei que a BNT ela é muito zelosa em relação a direitos autorais, o que é muito bom, é uma aula de direitos autorais, o site da própria ABNT. Esse tipo de discussão que a gente está pensando aqui em fazer, eventualmente, de compartilhar uma tela, a gente ler junto numa sessão como essa, nesse caso seria não gravada, evidentemente, porque passa muito texto, coisa do gênero, né? E aí não poderia gravar, com certeza não, mas para uma discussão, isso seria uma coisa aceitável ou ok, por exemplo, no contexto que a gente tem discussões? Sim, obviamente vocês não podem gravar e nem podem publicar. Claro. É uma sessão privada, vocês podem analisar o texto em conjunto. Uhum. Imagino que a maior parte das pessoas que vão enviar comentários vão necessariamente precisar se registrar no site da BNT e vão ter acesso ao documento. Sim. Não pode gravar e publicar, e depois não pode usar esse conteúdo de forma alguma. Perfeito. Né, em cursos, até porque esse conteúdo não é o final, né? Tem que ter Sim. atenção a isso, que o conteúdo final da norma publicada vai ser justamente este conteúdo que está lá, mais a incorporação dos comentários que, por acaso, forem aprovados. Mas podem fazer as sessões e discutirem internamente. Assim, o processo de votação, o processo da consulta, ele é muito simples. Uhum. Vocês entram no site da BNT, tem lá um link, baixam o documento, assim que fizerem a inscrição, podem baixar o documento. As contribuições são feitas em português, obviamente, estamos a falar de tradução, então é em português, no próprio site da ABNT. E só precisa indicar lá qual é a cláusula que vocês estão propondo e escrever qual é a proposta. É um processo realmente simplificado. Não pode, que é o que o Henry falou, eu costumo brincar, não gosto porque é verde, não funciona. Né? Exatamente. Então, é tipo, não gostei desse título, desse texto. O texto deve ser melhorado. Isso é um comentário muito comum quando a gente começa a trabalhar no processo de normalização. Né? O texto não é aplicável, precisa ser melhorado. Beleza. Sim. Como é que... Né? Né? Sim. No Comitê Internacional, esse comentário ganha um noted, é um conhecido noted. Que é, tá. Olha, sou solidário à sua dor. Tipo, falou, próximo, valeu. Fica aqui ansioso aguardando sua contribuição. Legal. Mas pronto, é um processo muito simplificado. Nós vamos depois ter acesso a todo esse documento, todos esses comentários. Se os comentários forem simples, a gente simplesmente se reúne internamente com a diretoria da BNT, incorpora e publica. Se tiver um volume muito grande de comentários que mereça mais uma ou duas reuniões técnicas, a gente abre reuniões técnicas específicas para isso. Se tiver qualquer coisa contundente, a gente até chama a pessoa para explicar. Para a publicação,
nós temos tempo e prazo, ou seja, para a incorporação desses comentários, nós temos tempo e prazo para incorporá-los da melhor maneira possível e para avaliá-los da melhor maneira possível. Perfeito. Então, um comentário que eu vou aproveitar que a Gisele comentou, que eu participei da minha primeira reunião na CE 130, né, essa semana passada. Tomei já um peteleco na orelha quando eu falei de normatização, e aí o pessoal, a Gisele até, né, arrepia toda falando, normalização. Normatização é lei. Então, normalização... São dos traumas que a gente tem. Então, esse primeiro peteleco na orelha que eu tomei, eu poupo vocês todos de terem, tá, pessoal? Norma é normalização. O segundo peteleco que eu coloco a cara para a tapa e tomo tapa, José Roberto Branco, assim, quando teve uma consulta pública, a gente colocou lá num Google Docs e todo mundo falando, não, gente, ó, direito autoral, não pode fazer. Você pode ler o documento privadamente, se quiser fazer algum comentário, comente no site da ABNT. E aí eu vou fazer um comentário aqui, Gisele, aproveitando esse lado didático das coisas, que eu apanhei também, né? Não quero que os meus colegas apanhem tanto, no mesmo lugar que eu apanhei. Tem uma pergunta, né, até do Eric, falando, inscrição ou associação, no caso da ABNT. Eu já vou até responder, a Gisele me fala se eu estiver errado. A ABNT é uma associação que você pode se associar. Para participar, por exemplo, dessa consulta pública que está agora em andamento, você não precisa ser associado. É impressionante, Eric. Foi isso que me surpreendeu. Eu falei, não imagino, não sou associado à BNT, o que eu vou, sabe? Não esquece. Mas a associação não é tão cara, mas assim, não é tão cara, mas se eu for me associar a tudo, a gente não tem, né, recurso, Eric. Mas assim, é impressionante, a gente pode entrar lá, você vai, um cadastro super simples. E como Gisele, eu vou pedir para você me guiando aqui, me corrigindo se eu falar alguma coisa errada. Aproveitando esse nosso momento didático, né, que a gente está falando de, sim, pessoal, entra no site da BNT e participe, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar liberdade de compartilhar minha tela aqui com vocês. E no compartilhamento da minha tela aqui com vocês, eu vou entrar aqui, ó, ABNT Consulta Nacional, que eu vou pedir até para que algum outro colega meu vá aí no chat, aliás, eu mesmo venho aqui no chat e coloco para todo mundo. Esse link está nos posts que nós já fizemos, ok? E para participar dessa consulta pública especificamente, está aqui, ó, qualidade e tecnologias de gestão. Aí a gente clicando aqui, aí aparece a CE 130, que é a Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, PDI 1. E clicando aqui mais uma vez, aí aparece Projeto ABNT ISO 56005. E aí, quando a gente clica aqui, aí ele manda a gente para uma página de login. Se você já tem o cadastro da ABNT, que é o meu caso, né, você já entra no cadastro. Caso você não tenha o cadastro ABNT, você coloca aqui o seu e-mail, vai lá continuar, eles vão pedir uma série de informações. Né? Clicando aqui, né, não sou um robô, vou ali para enviar. E aqui eu tenho, então, né, a questão dos dados cadastrais aqui, que tem, né, que a gente tem. E aí tem, né, aprovar, aprovar sem restrições, aprovar com objeções na forma de anexo, reprovar pelas objeções técnicas em anexo. E esse anexo aqui, quando você clicar nessas opções, ele vai abrir aqui para vocês. Pessoal, para ter acesso à norma, você clica aqui e visualiza o projeto. Como eu já aprendi que numa sessão pública que vai ficar compartilhada publicamente, pode até ter o endereço, o telefone e o e-mail do Henry Suzuki, que as pessoas talvez vejam, viu, Gisele? Mas acho que esses dados já são quase que públicos, né? Mas a norma que, quando eu for entrar aqui dentro, eu não vou compartilhar numa sessão pública gravada. Então, por isso, esse nosso cuidado todo que a gente tem. E aí eu vou só fazer um último comentário, Gisele, que eu acho que é talvez um dos mais importantes para mim no meu aprendizado da conversa que eu tive com você antes e agora. Pessoal, essa história de aprovar as restrições, tudo bem, aprovar as restrições. A diferença entre aprovar com objeções de forma em anexo ou reprovar objeções de forma em anexo, o mais importante de escrever aprovar ou reprovar são as objeções de forma em anexo. Né? Por que isso é importante, pessoal? Porque não adianta falar, não concordo. Não, tá bom, mas com o que você não concorda exatamente? Né? Então, você acha que essa tradução está tão grave assim, que ao ponto que não poderia ser aprovada dessa forma?
tudo bem, você pode até provar. Eu acho que está tão ruim que eu reprovo, mas um detalhe importante. Não é porque 50 pessoas reprovaram que a norma não vai ser aceita. Isso vai passar pela comissão, que vai fazer a avaliação, né, de fato, né, Gisele, dessas contribuições, e aí sim vai tomar uma decisão. Né, Gisele? Eu falei um monte de coisas, eu vou pedir só porque você me corrija, porque eu posso ter errado em alguma dessas colocações, Gisele. Não, é exatamente isso. Ali naquele site que você estava, quando você clica em reprovar ou aprovar com restrição, ele abre embaixo um quadrozinho para você colocar qual é a cláusula e qual é a sugestão de proposta que você tem. E pronto, isso vai ser metido. As objeções de reprovação, elas precisam ser embasadas. É o que eu brinco do não gosto porque é verde, não funciona, né? E, afinal de contas, isso é um resultado de dezenas e dezenas e dezenas de discussões técnicas e que foi analisada, verificada pela comissão de estudo, e as comissões de estudo dos organismos de normalização, elas são soberanas. As decisões que são tomadas dentro da comissão de estudo, elas são decisões tecnicamente soberanas, e para a gente ir contra a uma decisão que foi tomada pela comissão, é preciso que haja um motivo plausível para isso. Em última instância, se houver alguma coisa assim, muito grave, muito peculiar, muito grave, a questão é levada, inclusive, à diretoria técnica da ABNT. Olha, isso aqui é uma coisa que vai prejudicar a indústria brasileira, por isso. Já teve normas polêmicas e discussões, né? Eu já participei, né, nos meus vídeos de discussão do Comitê de Tecnologia, quando a gente estava definindo norma ao padrão de HTML, tinha polícia na sala, porque a malta da Oracle versus a malta da Microsoft queriam se pegar dentro da sala. Então, as reuniões técnicas elas aconteciam acompanhadas da Polícia Militar, que é um fulano lá da Polícia Militar que estava no sair briga. Olha só. Então, às vezes acontece. Mas, sim, em última instância, a gente consulta a diretoria técnica da ABNT, o diretor técnico, que, no último caso, nos ajuda a tomar as decisões com relação a essas questões mais graves. O processo, normalmente, em 99% dos casos, é muito simples e muito tranquilo. Perfeito, então. Gisele, nós estamos aqui já com 23 horas e 41 minutos, horário de Portugal. Estou falando até assim para as pessoas saberem que já são quase meia-noite, quase amanhã já em Portugal, tá, pessoal? E eu queria, então, Gisele, aqui fazendo, às vezes, né, o mestre cerimônia do Fortec hoje, né, agradecer uma vez mais, assim, pela sua aula, pela sua simpatia, pela sua disponibilidade. E também, além da nossa reunião de hoje, queria fazer um comentário, pessoal. A partir do momento que você se cadastra ali dentro, né, na comissão para ter acesso àquilo, você vai passar a receber mais informes da comissão especial. E a gente passa a poder exercer muito mais esse nosso poder que a gente tem de contribuição, de ajudar numa construção coletiva, e não apenas... E uma coisa muito importante para as pessoas que andaram reclamando, mas é só semana que vem, está em cima da hora, está 3 anos em construção, pessoal. Se a gente não acordou antes tarde do que nunca. Mas antes da gente, eu já ia pedir para todo mundo abrir as câmeras de novo, né, mas no final, mas eu vi que a nossa diretora, Marlise da Beth Ritter, levantou a mão, e eu não posso deixar, né, de abrir a palavra aqui para a professora Beth Ritter. Por favor, Beth. Bom, eu, antes de tudo, Gisele, gostaria de te agradecer pela excelente palestra, pelos excelentes esclarecimentos que tu trouxeste para todo esse grupo aí. Sem dúvida, eu acho um fato bastante importante, né, a gente ter normas técnicas, né, principalmente porque nós somos uma associação de gestores de inovação.
e a gente precisa conhecer as normas técnicas, né? É mais ou menos assim como aquelas pessoas que trabalham com gestão de marcas e não tratam nada de propriedade intelectual, de como registrar as marcas. E é mais ou menos a relação que eu faço, né, com relação ao nosso trabalho, né? Acho que nós, como gestores de núcleos de inovação tecnológica, temos obrigação de conhecer as normas técnicas, porque a gente trabalha muito com boas práticas também de gestão. Então, esse tema ele é extremamente relevante e a forma como tu abordaste realmente foi muito clara, muito objetiva. Então, em nome da Dufortec e eu gostaria de agradecer imensamente aí por tua disponibilidade, sabendo do avançado da hora para ti, aí mais valor ainda tem, né? E agradecer a todos os participantes, né, que nos acompanharam nessa Whole Power, agradecer ao Henry, né, que foi o proponente, ao Barbone também, que nos ajudou, e todo o grupo técnico, né, do Fortec, que nos dá respaldo. Então, muito obrigada a todos e uma boa noite. Uma boa noite, mas antes da gente fazer o boa noite final mesmo, né, eu vou pedir para que os presentes, ainda se possível, abram as câmeras mais uma vez, né, para que a gente, olha só, a pessoa Gesil ali está no avião ainda, Gesil, ou está no ônibus ali, está numa condução de algum tipo ali que eu estou vendo, né? Ele hoje estava em terra, só não teve em mar, mas teve em terra e no mar, e no ar, né, com o avião. Foi uma troca de conduções. Então, mantendo já uma certa tradição do que a gente tem de encontros, assim, que a gente faz durante a noite, eu vou pedir, então, mais uma vez, para que as pessoas aqui de câmeras abertas, Gisele e todos os colegas que aqui participaram, nós todos, afinal de contas, né, que estamos trabalhando aqui como voluntários para fazer esse país um país melhor. Uma salva de palmas para nós todos, e aqui, então, fazemos, né, o encerramento da nossa gravação e nos vemos numa próxima oportunidade.